Foco é dizer não. É com essa frase maravilhosa do Steve Jobs que eu vou ensinar para você um segredo, tá? Para você conseguir recuperar o seu controle atencional, a sua gestão do seu foco, que vem sendo roubada, vem sendo assaltada de você, tá? Constantemente. Então, muitas vezes, o que eu percebo é que as pessoas têm dificuldade, por exemplo, para ler um livro, para ter foco, para assistir uma aula, né? Para fazer as coisas que elas gostariam de fazer. E muitas vezes a gente confunde isso com a nossa gestão de tempo. Então as pessoas pensam que não tem tempo para nada, mas quando a gente coloca ali na ponta do lápis, por exemplo, a pessoa tem 3 horas de tempo de tela, então como que não tem tempo para nada? A questão não é isso, né? O nosso problema muitas vezes não é a falta de tempo. Nosso problema é a falta do controle volicional, intencional, né? Do nosso tempo, da nossa atenção, perdão, do nosso foco. Então a gente não consegue controlar para onde vai o nosso foco, para onde vai a nossa atenção, porque tem que ficar disputando, né, por exemplo, com o celular, com o Instagram, etc. Então é com essa frase que eu citei do Steve Jobs, foco é dizer não, que a gente vai nortear, tá, esse princípio por aqui. Então, quando a gente pensa em dizer não por quê? Vamos separar aqui duas categorias de coisas, né, na nossa vida, tá, de maneira geral. Nós temos algumas coisas em que dizer não é um sacrifício e coisas em que dizer não é um desperdício. Então, vamos lá, em que sentido? Você quer conseguir estudar mais para passar numa prova, para passar num concurso público, que possivelmente vai mudar, né, a sua vida profissionalmente, financeiramente, etc. Então você entende que aquilo é o seu foco. Não, o seu foco é passar naquela prova do concurso público. Ao mesmo tempo, você também tem o seu Instagram, você tem o seu videogame, você tem, né, vou colocar esses exemplos aqui, porque são conteúdos que eu abordo bastante aqui no canal, mas teriam outros conteúdos, como você sair à noite, ir pra festa e tudo mais. Mas vamos colocar aqui o celular, a rede social e o videogame, por exemplo. Você tem que entender que quando você fica muitas horas em um conteúdo rápido, superficial e hiperestimulante, depois, quando você tenta estudar, sentar e ler um livro, você tem muito mais dificuldade. Você fica mais disperso. Se você já reparou, alguém que está na rede social, né, com o celular ali aberto, essa pessoa nunca está dispersa, né? Ela sempre está focadíssima aqui no celular, ela nem pisca direito, né? Começa a ficar com o olho seco, passando aqui na tela, o tempo passa voando, né? A gente nem percebe. E depois, quando a gente pega um livro para ler, o livro não tem aquela quantidade de estímulo, né? Igual uma rede social, que todos os barulhos, todas as fontes, os formatos, é tudo feito para fisgar a sua atenção. E aí sim a pessoa fica dispersa, ela começa a ler, ela olha para cá, olha para lá. Isso de uma certa forma é normal, tá? Aquele livro do Daniel Goleman, Foco, ele cita que acho que 40% do tempo em que a gente está lendo alguma coisa, a gente passa esse tempo disperso, né? Mas chega num ponto que é tão difícil de ler que você não consegue ler uma página e lembrar, continuar aquele raciocínio que você estava, né, carregando, né, desde o começo da página. Você se perde no meio, você não consegue entender o que está dizendo, não consegue chegar até o final de uma página, não, o conteúdo não faz sentido. Muita gente fala assim, eu não consigo reter as coisas que eu leio. Não, muitas vezes o problema não é a retenção do conteúdo, é porque aquele conteúdo nunca foi seu. Não é que você perdeu ele esteve na sua mente, depois você esqueceu. Não, você leu o livro inteiro e você não assimilou mesmo. Porque você não estava com foco concentrado naquilo, né? Tem vários motivos para isso, mas dos principais, hoje em dia, é a nossa dificuldade para focar em coisas que não sejam hiperestimulantes, o que depois dificulta, né? A habilidade, né? Igual trabalhar, sentar, fazer um relatório, sei lá, uma planilha de Excel, que também é algo, né, tecnológico, mas não é tão estimulante quanto o Instagram, quanto o videogame. Então, dizer não para o Instagram, para o videogame, quando o seu foco é passar num concurso público, isso vai te exigir muita leitura, é um sacrifício, é algo que vai te trazer um bom retorno, né? É uma boa escolha, vai te dar um ROI positivo, né? Um retorno sobre o investimento muito positivo. Você vai perder um pouquinho de liberação de dopamina momentânea, né? E vai ganhar em troca a recuperação do seu foco, sua gestão de tempo, né? Vai melhorar o seu sono, provavelmente vai te deixar menos ansioso, porque o conteúdo que a gente consome em rede social geralmente é um conteúdo, né, ansiogênico, ficar vendo a vida dos outros, um monte de fofoca, um monte de coisa ruim. Então é uma troca que vale a pena, é um sacrifício, tá, que você pode fazer, deixar de passar muito tempo na rede social, seja deletar o aplicativo, o que for, para colocar, né, o seu objetivo final, o seu foco
ali em estudar, ler e conseguir passar no seu concurso público. Agora, o que não poderia valer a pena é a pessoa que fala assim, tá, então eu vou dormir 1 hora da manhã estudando, depois eu vou acordar às 5, vou sacrificar o meu sono e vou deixar de conversar com a minha família e tudo mais. Aí já não entra no sacrifício. Aí já entra nessa esfera do desperdício, né? O que que vale a pena e o que que não vale a pena? Será que vale a pena você dormir pouquíssimas horas para estudar mais, considerando que um dos principais fatores, né, para o seu aprendizado, de fato, né, você estuda. Para que que você estuda? Você estuda para aprender um conteúdo. Agora, se você estuda, não dorme direito, você estudou e não aprendeu. Muito provavelmente você não memorizou. Você não vai obter aquele domínio, porque justamente no sono, como dizia o professor Pierluigi, né, quando você aperta o botãozinho de salvar aquele conteúdo que você escreveu no Word, né? Então, isso aí já não é um sacrifício, é um desperdício, né? Muitas vezes as pessoas, vou deixar de conversar, vou deixar de ver minha família, vou deixar de não sei o quê, um monte de coisa que não faz sentido, que pode mais te atrasar, porque vai prejudicar outras coisas em você, né? Igual eu falei, capacidade de aprendizado e memorização, ou até sua saúde mental, por exemplo, né? Então, o que a gente vê é justamente o inverso, né? As pessoas, o que elas deveriam sacrificar, elas mantêm na rede social, né? O que elas deveriam ter muito cuidado, né? E não deveriam fazer esse desperdício, elas fazem, então as pessoas dormem pouco, não dormem pouco para estudar mais, dormem pouco simplesmente porque não se preocupam com o sono, porque não tem, né, uma higiene do sono adequada, ou até dormem muitas horas, mas não com uma qualidade necessária, com a arquitetura de sono necessária, né, de quando você faz uma higiene do sono. Então a pessoa fica só no sono não REM 1 e sono não REM 2, quase não vai para o sono não REM 3, né, que é o sono profundo, e para o sono REM. Ela vai ter muita dificuldade depois para memorizar os conteúdos que ela estudou no dia. Vai estudar, não vai aprender, vai ter perdido tempo, né? Não vai cuidar da saúde mental dela, então não vai fazer exercício físico. Eu vou ter que estudar muito, eu não vou fazer exercício. Né? Eu tô estressado aqui por causa do estudo, então eu vou comer um monte de besteira. Aí dorme pouco, aí fica no Instagram, aí piora o sono, vai gerando toda essa cascata que no final vai culminar num burnout, muito provavelmente, né? Não por conta de excesso de horas estudadas, mas por conta dessa insalubridade no exercício do estudo, vai prejudicar saúde física, saúde mental, vai tornar o estudo um verdadeiro fardo ali, né? E aí que tá o verdadeiro problema, as pessoas não sabem para o que dizer não. Então é muito fácil, né, dizer assim, foco é dizer não. Eu vou dizer não para exercício físico. Eu vou dizer não pro meu sono. Eu vou me permitir ter a minha hora aqui de Instagram à noite, vou me permitir tomar uma de cachaça no final de semana. Né? As coisas não fazem sentido. Né? Se você quer estudar por muitas horas para passar num concurso público, por exemplo, né? Aí fica até um convite para você, se esse for o seu objetivo, né? Se você quer passar num concurso, quer passar numa prova, Enem, vestibular, convido você a aprender a estudar do jeito certo, né? Como conseguir aprender as coisas mais rápido e ter uma melhor memorização dos conteúdos que você estuda, tá? Eu vou te ensinar tudo, né? Desde a metodologia mais atual do que se tem, né? De ciência sobre saúde, sobre memória e aprendizado, como também até da educação clássica, tá? Então eu vou te dar um passo a passo para você conseguir aprender os seus conteúdos de maneira mais rápida, mais efetiva, né? E levar aquilo para o longo prazo em apenas uma semana, tá? Então é o meu mini curso que chama Autodidata em 7 dias e o link tá aqui na descrição. Então é outra coisa que vale muito a pena, tá? Se esse for o seu objetivo, né? Se você quiser estudar para passar num concurso público de direito, vale a pena você colocar um tempo focado em aprender a aprender, né? Isso, se você deixasse de fazer isso, seria justamente um desperdício e não um sacrifício. Então é muito importante saber para o que dizer não, né? Tem até a origem da palavra decidir do latim, né? Assim como a maioria dos nossos termos, né? Da língua portuguesa, né? Da última flor do Lácio, que significa cortar fora, né? Então decidir cortar fora. Olha como é que as coisas vão se encaixando, né? Se você souber o que cortar fora, souber para o que dizer não, para o que não vale a pena dizer não, deixar de fazer exercício, deixar de dormir, deixar de fazer as coisas que importam, você já está com meio caminho andado. Um outro passo para isso, aí você tem, né, desde a única coisa, como você tem aquela regra dos 80-20 e tal, que eu ensino nesse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado, que é baseado naquele provérbio russo, né? Se você tenta pegar dois coelhos ao mesmo tempo, você acaba não conseguindo pegar nenhum dos dois, tá?
Então já é uma outra escala do foco. Depois de você saber para o que dizer não, você precisa definir a sua única coisa, né? Parar de fazer uma procrastinação ativa, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, ao invés de focar na sua coisa mais importante. Então, o vídeo está aqui linkado. A gente se vê nesse vídeo e também se vê no Autodidata em 7 dias. Valeu!